A gente arbitragem ficou um pouco aquém, colocaram um árbitro aqui de Minas. A gente sabe que os árbitros de Minas acabam apitando com um pouco de receio para depois não acabar apitando no Campeonato Mineiro. E a gente também não tem sangue de barata, a gente não consegue ter a cabeça fria em todos os momentos. Vamos com o Caio Jorge, o que aconteceu exatamente? Qual foi a discussão que aconteceu ali entre vocês? Si él pensó que hacer eso que se vio en el video en ese momento era bueno, es cosa dele. Sem critério, sabe? O Zanovelli acabou promovendo irritação dos dois lados. Os dois times saíram pistola com a arbitragem dele, menos ainda. Pô, esse juiz do Atlético Mineiro e Cruzeiro, ele é irritante demais, velho. E, pô, eu me estressei com... Tá, eu me estressei com alguma. Esse eu me estressei com ele no Maracanã uma vez, que foi brincadeira. Esse juiz aí... Clima de guerra em Minas Gerais. Cruzeiro e Atlético voltam a protagonizar uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro. Mas dessa vez, o jogo ficou em segundo plano. Teve confusão, provocações e muita treta dentro e fora de campo. Bora entender o que realmente aconteceu nessa nova polêmica do Clássico Mineiro. Rafa! O Romero? O Romero tá falando ali, ele viu aí. Ó, Pera aí. não foi o Romero. Vamos ver quem que é, vamos lá. Volta tudo, vamos ver se é ele. Segura, tá? Ok, Segura. voltando. Seguir a partida aqui, tá? O 29, né, Rafa? Espera aí que eu tô checando essa expulsão aí, tá? Não é o 29 que faz o sinal. Não é o 29 que faz o sinal. Quem que é? Quem faz o sinal é o Caio Jorge. É o número Caio Jorge, 19. Caio Jorge. É o 19. 19. De que estava sendo roubado, etc e tal. Ele fez o mesmo gestual com as mãos e foi expulso. Naquela oportunidade, o árbitro era o Rodrigo José Pereira de Lima. O Caio Jorge repetiu o gestual hoje. Ah, mas ele repetiu o gestual depois de um erro de arbitragem, mas ele foi cabaço. Ele repetiu o gesto e foi expulso corretamente pelo Paulo César Zanovelli, que, aliás, para ficar ruim, repito, tem que melhorar muito. Ele é muito ruim, não tem a menor condição de apitar um clássico. Então, ambos expulsos corretamente. Um lá em 2023, pelo mesmo gesto hoje, o Caio Jorge. Mais do que isso, sinceramente, eu tenho alguns anos já de carreira, eu nunca vi um árbitro puxar 4 vermelhos e só acertar não. 4 vezes o vermelho do bolso e só acertar numa expulsão. Eu nunca vi isto no futebol. Epá, isto mostra que eu acho que as pessoas têm que ter algum cuidado. Isto é um derby mineiro, é um derby que empolga muita gente. E eu achava que este árbitro nem preparado estava para isto. Porque eu, sinceramente, se vocês já viram um árbitro puxar 4 vezes o cartão vermelho e depois não é vermelho, é amarelo, epá, ele não estava preparado para isto. Mas coitado, eu acho que ele é o menos culpado disto. Infelizmente a arbitragem ficou um pouco aquém, colocaram um árbitro aqui de Minas. A gente sabe que os árbitros de Minas acabam apitando com um pouco de receio para depois não acabar apitando no Campeonato Mineiro. Então, infelizmente, faltou um pouco de bom senso, trazer um árbitro de fora para que pudesse conduzir melhor. A gente viu que, óbvio, a arbitragem não interferiu no placar do jogo. Ele não teve erros drásticos, mas infelizmente acabou amarrando o jogo. Depois da expulsão do jogador do Cruzeiro, ele acabou dando muita faltinha pro Cruzeiro. Então, infelizmente, não colocando na conta da arbitragem, mas a arbitragem atrapalhou um pouco o jogo, mas foi um jogo onde a gente jogou bem, jogou melhor que o adversário até o primeiro tempo e depois com a expulsão, óbvio que a gente jogou melhor que eles, mas faltou aquele ajuste fino, faltou a gente caprichar ali um pouquinho no último passe, faltou a gente finalizar um pouco melhor para a gente poder sair um vencedor hoje nessa noite. Chega pra cá, das piores arbitragens da história do Clássico Mineiro, né? O Zanovelli, para ficar ruim, ele tem que melhorar muito, mas muito, cavernosa de ruim a arbitragem dele. O jogo também foi ruim, como eu previ, né? Mas muito pela arbitragem, confusa, sem critério, sabe? O Zanovelli acabou promovendo irritação dos dois lados, os dois times saíram pistola com a arbitragem dele. Mas de qualquer forma, né, um jogo pegado, truncado, aliás, até passou do ponto, né? E lances que ele, Zanovelli, não teve critério para punir. O Cruzeiro abriu o placar com o presente do sempre displicente Gabriel Menino. Aliás, um dos pontos que o torcedor do Palmeiras mais reclamava dele era dessa displicência e ele deu provas disso mais uma vez. Já o gol do Galo nasceu de um escanteio que na verdade não aconteceu. Errou o Zanovelli também. É escanteio batido, gol do Juan e na sequência expulsão do Caio Jorge, juvenil, corretamente expulso pelo gestual, né? Deu uma entrada forte no Roman, que poderia ali já ter complicado a vida dele, depois tentou torcer a mão do zagueiro, né, gente?
Você não precisa disso, né, Caio Jorge? E não venham me dizer que isso aí é do jogo, porque não é, né? O Caio Jorge não precisa disso. Cruzeiro com KJ expulso, não conseguiu jogar. Aliás, eu não gostei do Cruzeiro no jogo, não gostei mesmo. O Galo forçou logo depois da expulsão, mas caiu de rendimento após as entradas do Hulk, do Natanael. E o Sampaoli matou o Galo quando ele tirou o Dudu do jogo. Matou o Galo. De qualquer forma, o time caiu demais o ritmo e o placar final foi o que eu esperava mesmo de empate. Errei o placar, né, que eu falei 0-0, ficou 1-1, mas acertei num jogo muito ruim. Truncado e não passou disso. Truncado, pegado, muita briga, muita porradaria e nada além disso. Errei o placar, meti um 0-0 e ficou no 1-1. O que chamou a atenção mesmo foi o festival de aberrações promovidas pelo Zanovelli. Ele é muito ruim. Disparada das piores, se não a pior arbitragem já vista num clássico entre Atlético e Cruzeiro. O Galo leva um ponto, vê o Juventude e o Fortaleza também perderem na rodada. Já do outro lado, e para fechar, a gente precisa destacar que o Cruzeiro somou 3 pontos em 12 disputados, né, gente? Isso custou a distância para o Palmeiras, a distância para o Flamengo, com jogos a menos. Com o Caio Jorge, o que aconteceu exatamente? Qual foi a discussão que aconteceu ali entre vocês? Eu vi que você deixou um recado para o quarto árbitro, você foi imediatamente até ele reclamado. O que aconteceu exatamente? No, yo no voy a hablar de esa situación. Si él pensó que hacer eso que se vio en el video en ese momento era bueno, es cosa de él. Fazer o quê? No, hay un video que se ve que él agarra mi mano, pero bueno, son cosas del partido, a mí no me importan, ya queda dentro del partido. Si él en ese momento pensó que era una buena acción hacer eso, es cosa de él. Muchas gracias. Pô, esse juiz do Atlético Mineiro e Cruzeiro, ele é irritante demais, velho. E, pô, eu me estressei com... Mas esse eu me estressei com ele no Maracanã uma vez, que foi brincadeira. Esse juiz aí... Pô, pra um clássico desse tamanho, tem que colocar alguém que, pô, seja firme, né? Pelo amor de Deus. O cara, no primeiro tempo, ele deu cartão vermelho quando era amarelo, aí depois deu vermelho quando era amarelo, ele errou de cartão. Pelo amor de Deus, pô. Tem que ter um hábito preparado pra um jogo desse tamanho aí, pô. Que isso? E falando um pouquinho aqui do Cruzeiro, jogo Cruzeiro e Atlético, né? O Caio Jorge foi expulso, fazer aquele sinal assim de roubo. E eu tenho visto aqui nas redes sociais já o pessoal trazendo uma foto minha e falando que eu fui expulso por isso no momento no Maracanã. Eu não lembro, você acha que foi esse hábito? Eu não lembro, mas enfim. É mentira, tá, gente? Eu não fui expulso porque eu fiz esse sinal, não. Eu fiz o sinal depois da expulsão. Eu tava no banco e eu fiz uma reclamação. Né? Reclamava pra caramba, né? Pitch. Mas eu fiz uma reclamação, o juiz me expulsou e depois da expulsão, a sacanagem que eu vi, eu fiz o sinal de roubo. Mas eu fui expulso antes. Eu não fui expulso por causa do sinal de roubo. Isso é mentira. Beleza? Então, fake. E agora, fim de jogo. Fim de Clássico Mineiro. Empate, 1-1. Achei o jogo muito truncado. Aí depois da expulsão, o Cruzeiro se dedicou a se defender e tentar achar um contra-ataque. Difícil falar de tática, né? Clássico, assim, tão pegado desse jeito, difícil falar de tática. Agora, eu quero ressaltar o Bernard, né, cara? Assim, o Bernard voltou a jogar um bom futebol. Eu gostei do jogo do Bernard hoje, buscando o jogo, criando oportunidades. Da chegada de São Paulo, ele deu uma renovada no Bernard, né, que é muito bom jogador. Eu fico feliz porque eu o conheci e sei do grande caráter que tem, que é um grande atleta, um grande profissional. O Cruzeiro é muito aguerrido, bate de frente com qualquer equipe, principalmente com o rival. E a arbitragem, bom, é esta que nós temos, então eu nem prefiro nem ficar falando tanto disso, porque eu prefiro sair daqui com a imagem, com a cabeça erguida, que fizemos um grande segundo tempo com 1 a menos e que não dá para vencer, a gente não perde pro rival. Com a circunstância que foi, com 1 a menos, confusão com a arbitragem, enfim. E esperar desse jogo contra o Fortaleza também. Clássico é sempre tenso, sempre tumultuado, e hoje foi até um pouco mais,
por causa que um lance onde comprometeu tudo e a gente também não tem sangue de barata, a gente não consegue ter a cabeça fria em todos os momentos. Até mesmo o Caio Jorge reconheceu, mas mesmo assim a gente foi bastante aguerrido e independente dessa nossa sequência de 4 jogos que a gente não conseguiu vitória, a gente manteve o padrão, a gente vem tendo um sistema sólido e que fora de casa empate também é válido, mas agora em casa contra o Fortaleza a gente quer sim retomar o caminho das vitórias diante do nosso torcedor. Agora fala sério, isso ainda é futebol ou virou guerra? O Cruzeiro exagerou? O Galo provocou demais? Ou tá todo mundo perdendo a noção? Quero ver o fogo nos comentários. Deixa tua opinião aí embaixo, sem censura. E já se inscreve, porque se tiver treta, a gente mostra tudo aqui.